Está ok? Já coloquei em Drive, online, ok? Vamos ao início então, vá. Tudo ok? Neste terceiro debate de aulas online, temos connosco a psicometricista Tiffany Macedo, licenciada em reabilitação psicomotora na UTAD e mestre em gerontologia aplicada na Universidade de Aveiro, que se irá juntar a nós para abordar as boas práticas de envelhecimento no contexto domiciliário. Desde já agradecemos em nome do projeto e um bem-aja em nome pessoal por ter aceito este desafio. Vamos dar início a este debate e no final temos uma surpresa preparada para todos vós. Tiffany, gostarias de falar um pouco sobre o que é a psicomotricidade? Sim, boa noite. Antes de mais, eu é que agradeço a proposição do convite, não, do desafio, digamos assim. Bom, começando então por essa pergunta que vocês colocaram, a psicomotricidade é uma área que é praticada, entre aspas, por um profissional que é o psicometricista. Talvez seja uma palavra nova e estranha para a maioria das pessoas ainda, mas não entrando muito por uma definição que nós aprendemos na universidade, digamos assim, mas psicometricidade, nós podemos dividir um bocado a palavra, psico da parte cognitiva, psiquismo, e motricidade, da parte motora, ok? E então, a ideia da psicometricidade é que, ou melhor, o psicometricista, digamos assim, vai observar e analisar as interações da nossa parte motora, cognitiva e emocional através do nosso corpo. Daí dizemos que o corpo é o instrumento, é a base do trabalho do psicometricista, porque as nossas manifestações psíquicas, intelectuais e emocionais vão se exprimir através do corpo. Pronto, assim uma definição mesmo muito geral e para ficarem assim com uma ideia do que é psicometricidade. Muito bem, Tiffany, uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Qual é a população-alvo, ou a principal população-alvo com a qual um psicometricista poderá trabalhar? É assim, nós podemos trabalhar com qualquer faixa etária, desde os bebés até à pessoa idosa. E depois vai haver sempre as problemáticas, porque nós podemos intervir com uma população sem patologias, e quando digo sem patologias, tipo, crianças com desenvolvimento típico, mesmo idosos que estejam bem funcionalmente, só apenas com aquelas, não digamos dificuldades, mas aquelas questões que vêm associadas ao envelhecimento, mas também podemos trabalhar com pessoas, com populações que apresentem ou que tenham alguma problemática, mas se não, qualquer faixa etária, um psicometricista pode intervir. O que é que define psicometricidade? O que é que? Peço desculpa. O que é que fez tirar psicometricidade? Ok, isso é uma questão muito engraçada, porque, na verdade, na altura, quando tinha que escolher o curso, eu não tinha nenhuma ideia, não tinha mesmo uma noção do que é que eu gostaria de seguir no ensino superior, e na altura foi uma psicóloga, aquelas psicólogas que temos nas escolas, nos ensinos secundários, que acompanham os alunos. Foi ela que me orientou e de certa forma fizemos aqueles testes também, aqueles testes psicotécnicos e de certa forma foi ela que me deu a conhecer o curso, porque eu não o conhecia. E então tentei, pus na minha candidatura até como primeira opção e fui experimentar, não é? Fui no início e disse se não gostar ou se vi que não me estou a adaptar ou que não é isto que eu quero, mudo. Mas entretanto foi algo que me identifiquei, que gostei e pronto, e agora sou psicometricista. Que tipo de tarefas um psicometricista realiza? Que tipo de tarefas um psicometricista realiza? Sim. Ok, eu percebi. Ok. Há pouco eu podia também ter referido o psicometricista, não sei se vai haver mais alguma questão da vossa parte, porque eu tenho receio de estar
a alongar as vossas perguntas, mas talvez começando assim do início, depois da definição, mas o psicometricista pode trabalhar, antes de mais nada, pode trabalhar tanto em setor público como em privado. Podemos trabalhar em creches, em escolas, em hospitais, em clínicas, em lar de idosos, em centro de dia, em pedopsiquiatria, na parte dos hospitais. Há um leque vasto onde podemos atuar. E depois a psicometricidade pode atuar perante um eixo preventivo, reabilitativo ou terapêutico. Depois vai aqui entrar um bocado se é uma população com alguma problemática ou não. E então, o que é que o psicometricista faz? O psicometricista, ele primeiro vai fazer uma avaliação psicomotora para perceber quais são as dificuldades inerentes àquela pessoa, àquele indivíduo, e depois vai traçar um plano de intervenção com objetivos de intervenção para depois aplicar com aquela pessoa ou com aquela população. Por isso, de certa forma, nós vamos aplicar a nossa bateria ou testes psicomotores perante, às vezes, determinada patologia, e depois as nossas sessões vão ser baseadas, ou nós utilizamos como metodologia de intervenção, terapias recreativas, o jogo, utilizamos muito o jogo quando são crianças, porque é através do jogo que nós vamos conseguir trabalhar os nossos objetivos, através das expressões de terapias expressivas. Depois temos também um leque de metodologias que nós podemos intervir. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma outra questão. Provavelmente irás falar disso mais à frente, mas tu vens de França e a minha questão é como é que a psicometricidade é vista nesse país? E quais as diferenças para Portugal? Se existem as mesmas oportunidades ou não? Era um bocadinho dentro disto que eu gostaria de perceber. Ok, sim, eu estive recentemente em França, estive lá a fazer um estágio em psicometricidade com a população idosa e é assim, diferenças noto algumas. Uma principal que noto e que sei perfeitamente que aqui em Portugal ainda não acontece, que é a regulamentação da profissão. Logo por aí, há logo aqui uma diferença entre os dois países. Em França a profissão é regulamentada, já aparece no Código de Saúde Pública em França. Aqui já começa a ser, já é reconhecida em algumas instituições, algumas IPSS, mas em termos de regulamentação formal ainda não está desenvolvida, digamos assim, ainda não está regulamentada pelo Estado português. Então, logo aí há uma diferença entre os dois países. E isto acaba por originar o quê? Que os outros profissionais, especialmente profissionais de saúde, desconheçam a nossa profissão e não haja, digamos assim, encaminhamento para a nossa área. Coisa que em França já acontece, pelo menos da minha experiência que eu tive lá, que fiz 2 estágios, tanto num estágio como no outro, era o médico que prescrevia as sessões de psicometricidade. Por isso, só o facto deles terem esse conhecimento da nossa área já era um impulso, ou já era uma mais-valia para nós psicometricistas, que podemos trabalhar e podemos também divulgar o nosso trabalho. Por isso, de certa forma, foram essas 2 diferenças que encontrei e que sei que em França já tem essa vantagem, entre aspas, que em Portugal. Mas isso não significa que em Portugal isso não vai acontecer, eu espero que sim, e tenho acompanhado o trabalho dos meus colegas psicometricistas e só tenho mesmo que felicitá-los porque eles estão a divulgar imenso a nossa área. Muito bem, obrigado. O que é que distingue um psicometricista de um terapeuta ocupacional ou de um psicólogo? Uma fisioterapeuta? Ok. Por acaso, isso é uma questão que muitas pessoas colocam e há umas semanas atrás participei numa conferência entre psicometricistas e era também uma questão que foi colocada. É assim, na minha opinião, ou melhor, falando por mim, eu acho que não me cabe a mim definir ou
ou explicar ou dizer o que é que faz os outros profissionais. Eu não posso dizer, não cabe a mim dizer o que é que faz um terapeuta ocupacional, até porque eu não lido com os terapeutas ocupacionais. Eu acho que são profissões diferentes no sentido da maneira como vão trabalhar, mas são profissões que se complementam. Profissões que se complementam. E ao mesmo tempo, eu acho que se tivessem integrados na mesma equipa, um terapeuta ocupacional e um psicometricista, acho que só seria vantajoso para com a população que nós vamos intervir. Porque posso dar o exemplo, no meu primeiro estágio, eu estive a trabalhar estava com a psicometricista e nós na mesma equipa tínhamos uma terapeuta ocupacional. Ou seja, tínhamos duas profissões na mesma equipa e nós não fazíamos as mesmas coisas. Ou seja, houve ali estabelecemos ali limites de quem ia trabalhar o quê. Ok, há sub-áreas nas duas profissões que se podem entrelaçar, que se podem cruzar, mas naquele caso, no meu estágio, aconteceu que a psicometricista trabalhava questões como o equilíbrio e o relaxamento com a população idosa e a terapeuta ocupacional trabalhava muito com o material de apoio. Ela fazia muitas adaptações das pessoas idosas em cadeiras de rodas e trabalhava sobretudo a motricidade fina. Por isso, de certa forma, eu não posso dizer qual é propriamente a distinção. Eu tentei explicar um bocadinho o que era a psicometricidade e como é que nós podemos intervir, mas eu não posso fazer isso pelo terapeuta ocupacional, não me cabe a mim fazê-lo. Mas acho que são profissões que se complementam muito bem e que não vejo nenhum entrave para os colocarem na mesma equipa, ou na mesma clínica, ou onde for, na mesma escola, com a mesma população. Aqui ganha, e reforçando aquilo que estás a dizer, ganha a importância de um trabalho multidisciplinar que eu penso que deve ser visto em qualquer contexto, mesmo com outras profissões. O trabalho multidisciplinar ganha, principalmente nos dias de hoje, ganha um grande foco, um grande avanço e só vem complementar aquilo que estás a dizer, sem dúvida. Sim, é preciso... Sim, é verdade. Desculpa. Continua. Não, continua, não. É preciso dar ênfase ao trabalho do educador social, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do psicometricista, porque é isso que vai ajudar os nossos idosos a melhorar então o envelhecimento bem sucedido. Sim. E o que é que tu achas que faz falta em Portugal para a área da psicomotricidade estar tão desenvolvida como em França? Lá está, eu não quero tornar repetitiva, mas de facto aqueles dois pontos que eu mencionei vai um bocado de encontro àquilo que eu poderia responder a essa pergunta. Por acaso foi algo que eu também já comentei com as minhas colegas psicometricistas, já falámos sobre isso também, e eu acho que começar por uma regulamentação da profissão seria, digamos, o ideal, porque a partir do momento em que uma profissão é regulamentada, se calhar vai haver mais divulgação, vai permitir que a profissão seja mais divulgada aos outros profissionais. E depois, de facto, era dar... Desculpa estar a interromper, mas essa regulamentação que estão a falar, vai tornar, no meu ponto de vista, torna uma profissão mais credível. Não é que ela não seja credível, mas aos olhos do senso comum tem outra credibilidade e outra importância com a regulamentação, e como já chegámos a falar, com a criação de uma ordem, eventualmente, poderá ajudar. Sim, é verdade. Estou totalmente de acordo. É verdade, torna a profissão mais credível. Se calhar as pessoas vão olhar para a psicometricidade como... Se calhar até vou experimentar a psicometricidade, vou ver realmente o que é porque é conhecida, porque os médicos encaminham. Sim, torna as coisas diferentes. É verdade, sim, estou de acordo. E lá está. E depois, talvez haver mais informação ao público em geral e mesmo aos profissionais sobre a nossa área, porque eles acabam por não saber o que é que nós fazemos ou com que populações nós podemos intervir, ou como é que nós podemos ajudar, ou como é que nós podemos estar encaixados numa equipa. Eles acabam por desconhecer essas informações e então a profissão fica um pouco de parte. E então acho que isso seria das coisas que poderia mudar ou pelo menos tornar a profissão assim mais expansiva ou com maior destaque.
não é calado, não é que esteja, porque eu quando tirei a licenciatura, quando comecei a licenciatura em 2014, há 6 anos, a profissão, eu quase que não ouvia falar sobre a psicomotricidade. E tenho notado que nestes últimos anos a profissão tem ganho uma dimensão e tem tido uma expansão mesmo muito grande. E isso tudo graças ao trabalho de todos os psicomotricistas, claro. Marcelo, tu falaste em ordem e falaste muito bem. Eu acho que é preciso uma ordem para regulamentar todas as profissões, mas tu tens um exemplo na área dos animadores socioculturais e dos educadores sociais, que o percurso histórico dos cursos, não é? Sim. E também da gerontologia, é muito complicado. Temos uma ordem, é preciso fazer um caminho. A sociedade portuguesa tem que ter ainda, perceber as facilidades, as vantagens, fazer criar da ordem. Isto é um caminho. Os psicólogos, como tu disseste recentemente, numa chamada, estava a falar disso, conseguiram a ordem há muito pouco tempo também. Foi um trabalho contínuo e muito trabalhoso, não é? Não se pode falar já sem mostrarmos a potencialidade das profissões. Deixa-me dar-te um exemplo. Tu tens uma profissão que é conhecida, já falámos disto no outro dia, que é conhecida por todos nós, que muito, muito recentemente teve, foi há pouco tempo noticiado, aliás, a criação de uma ordem. Falo na profissão dos assistentes sociais. Esta profissão já era totalmente credível antes de existir a ordem. Portanto, a criação de uma ordem é importante para credibilizar uma profissão, mas não é o único passo. Há um grande caminho a percorrer. Eu, por exemplo, falando no caso concreto da psicologia. Em Portugal, a ordem é recente, tem sensivelmente mais ou menos 10 anos, mas a credibilização da profissão não teve só a ver com a ordem. Obviamente que a ordem serviu essencialmente para defender os profissionais e mais para punir quem, e infelizmente ainda vai acontecendo, quem não é psicólogo muitas vezes acaba por passar por psicólogo, pessoas a praticar atos psicológicos que estão regulamentados e legislados exclusivamente para psicólogos e são praticados por outros profissionais. Isto acontece muito. Falo, por exemplo, e eu sei que este tema provavelmente é um pouco polémico e até daria aso a outro debate, o caso do coaching, por exemplo. Há muita gente que se auto-intitula terapeuta e derivados quando tem uma formação que se calhar tirou no mês. Isso não faz qualquer sentido. Mas, agora não fugindo tanto ao tema, tu tens, por exemplo, eu conheço, tenho alguns colegas angolanos que são psicólogos e lá a psicologia está uns anos mais atrasados do que aqui. Isso é normal, porque os países não desenvolvem estas profissões todas ao mesmo tempo, como é evidente. E a psicologia, neste caso, está um pouco com alguma dificuldade a implementar-se em Angola. E eu falando com os meus colegas de lá, eles sentem realmente esta necessidade e esta urgência na criação de uma ordem. Mas para criar uma ordem é preciso que haja uma mobilização muito grande por parte dos profissionais, neste caso dos psicólogos. E depois tem que haver abertura por parte do governo, eventualmente, coisa que não é assim tão fácil. Portanto, o nosso papel, isto para concluir aquilo que ia dizer, o nosso papel passa por, uma vez que é muito difícil, se calhar, criar do nada uma ordem, um sindicato da profissão X, neste caso da psicomotricidade, nós, através daquilo que nos é possível, sei lá, através da divulgação científica, da própria investigação científica, de artigos de opinião que se possam escrever, eu escrevo alguns, como sabem, e se calhar isto são aquelas formas, se calhar mais possíveis para nós, de elevar o nome da nossa profissão.
porque a criação de uma ordem, isso já é quase uma utopia, que é o desejável, mas é quase uma utopia. Portanto, devemos começar por passos mais pequenos naquilo que nos é possível. E eu penso que esta divulgação na comunidade e começar, se calhar, nas comunidades mais pequenas onde estamos inseridos, é muito importante divulgar o que é a psicologia, divulgar o que é a educação social e divulgar o que é a psicomotricidade. E isto é muito importante e acho que é este o trabalho que nós podemos fazer. Concordo com o que tu disseste, mas eu acho que, em primeiro lugar, temos que nós próprios, não é, tomar um papel na sociedade civil e na sociedade académica. O que eu gosto de dizer, com artigos de opinião, e na sociedade académica, com artigos e com dissertações, com formação. Claro. E a formação é ao longo da vida, não é? E as coisas estão sempre a mudar constantemente. Só que tens que perceber uma coisa. Tu vais ter profissões que vão estar muito mais avançadas no tempo e vão conseguir usar métodos e temporalmente vão conseguir crescer mais rápido que outras, não é? Isso acontece em todo o cenário, não é? Mas isso é mesmo assim. É um processo de aprendizagem contínuo, mas é um processo de aprendizagem. Não, Manuel, não é só isso. Tu tens, se comparares com a medicina está implementada na nossa sociedade, aliás, na sociedade mundial, há tantos anos que uma pessoa perde-lhe a conta. Não podemos comparar a profissões muito recentes, com cerca de 50 anos, 100 anos, a própria psicologia, que é uma profissão que deriva, em termos teóricos, deriva da filosofia, tem um pouco mais de 100 anos, mais coisa, menos coisa. Portanto, isto é mesmo assim, não é possível termos uma profissão desenvolvida ou que desenvolva da mesma forma que desenvolve, por exemplo, a medicina, que está mais do que enraizada no nosso país e no mundo. Por exemplo, o ensino, a profissão de professor. São profissões que estão cá desde sempre, praticamente. E é muito difícil, não podemos fazer este tipo de comparação. Acho eu. Quer dizer uma coisa? Não sei se vocês querem avançar para falarmos realmente do tema em si, do tema em debate, mas para acrescentar uma coisa, realmente nós não temos nenhuma ordem, mas nós temos uma associação, que é a Associação Portuguesa de Psicomotricidade. A associação também tem feito algum trabalho também no sentido de regulamentar a profissão, mas sim, o trabalho de divulgação é importante. E outra coisa que falaste há pouco, Marcelo, sobre a divulgação científica, também acho muito importante. Acho que acaba também por dar credibilidade a uma área. Quanto mais parte científica houver, quanto mais estudos também publicados para mostrarmos que realmente, por exemplo, a nossa intervenção tem resultados, consegue ter algum efeito, conseguimos obter uma conclusão das coisas. Também acho isso importante. E se tu fores a uma base científica, e se calhar aqui o Manuel até é das pessoas mais que nos poderá explicar melhor isso, porque é uma pessoa também muito ligada à investigação, mas se nós pesquisarmos numa base científica artigos de uma determinada área profissional, se nós procurarmos numa área que não exista, só aí, que não existe, aliás, que exista pouca investigação produzida, só aí nós já vamos olhar para aquela profissão, para aquela área profissional com alguma desconfiança. E isso vai ao encontro daquilo que estás a dizer, e a investigação científica é muito importante. E já agora passava a palavra ao Manuel, como disse, é a pessoa que se calhar entre os três que está mais ligada à vertente da investigação científica. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Manuel. Não concordo com o que disseste. Isso é fácil. Tu metes um escrito, uma palavra-chave, não é? Numa base de dados, com uma Scopus, indexada, não é? E aparece-te os artigos que estão publicados com aquele tema, não é? Claro. Mas eu posso-te dizer que na parte da gerontologia a investigação está a crescer todos os dias, todos os anos. A população idosa, aliás, dentro das nossas profissões, apesar de termos 3 profissões distintas, temos uma coisa em comum, que é trabalharmos
e se calhar isto até pode ser um mote para chegarmos então ao verdadeiro, ao ponto central do nosso diálogo de hoje. Mas, como eu estava a dizer, as nossas profissões acabam por ter um contexto de trabalho que pode ou não ser idêntico. Neste caso é idêntico porque realmente podemos trabalhar com a população sénior, com a população idosa, e é efetivamente este o tema de hoje. Como estava a dizer, tudo o que é investigação na área de envelhecimento, investigação e não só a investigação, mas também as profissões que estão ligadas a estes contextos, têm crescido exponencialmente. São dos temas mais falados na sociedade, tudo o que envolva o envelhecimento, as IPSS, nomeadamente lares de idosos, centros de dia, apoios domiciliares, todas essas respostas sociais de apoio à população idosa têm tido um crescente desenvolvimento e vai ter nos próximos anos, porque estamos numa era que infelizmente os problemas demenciais vão aumentar exponencialmente. E realmente é importante intervir e produzir investigação com qualidade nestas áreas para também orientar a prática profissional de quem está no terreno. Sim, eu queria só também dar um mote ao início do debate, um tema que nos podemos falar hoje, falar de um projeto que se chama o Aeroeis, é um projeto de Portugal e Espanha, que começou agora, não é? Uma equipa de investigação, que está a se dar em Portugal, na Guarda, e está, neste momento, a trabalhar o isolamento, e é uma boa prática, vai à casa das pessoas, trabalha com a tecnologia, não é? É uma boa prática de um projeto que está a crescer em Portugal, a nível de investigação. Isto está a mudar muito a cidadania digital dos idosos. Sim. Como é que se chama o projeto? Desculpa. Aeroeis. Muito bem. É um projeto que está a ser desenvolvido entre Portugal e Espanha. Sim. Muito bem, muito bem. Tem cerca de 20 investigadores. Sim, isso. Cerca de 20 investigadores. 20, ok. No domicílio. Vão ao domicílio. Ok. Isso é muito importante porque um dos pontos que realmente é importante desenvolver junto à população idosa é mesmo a literacia digital, e acho que tocaste num ponto muito importante e que é o futuro. Temos aqui um comentário. Miguel Caseiro foi já agora fazer um apontamento, foi o nosso convidado do anterior debate, portanto Miguel, um abraço e obrigado por estares presente. Temos também um comentário, digamos, para fugir ao tema, temos que começar a ter mais foco no tema, temos que ter mais foco agora no tema e levar então o tema mais pronto. Também queria dizer que a nível português temos o Porto for Aging, que também é um grupo de investigação que está a trabalhar o investimento ativo e saudável no Porto. Mas isso é uma referência que fica. E temos o virtual, da Mónica, que é uma amiga, que está a trabalhar também a nível com as novas tecnologias em contexto habitacional residencial. Já agora, Manuel, estes projetos que estás a apresentar fazem parte de alguma linha de investigação, de algum projeto de doutoramento? Não. Simplesmente, ok, muito bem. Alguns têm financiamento, outros não. Alguns trabalham mais com a sociedade civil, outros mais na sociedade académica. Muito bem. E acho que agora, centrando mesmo no tema que nos traz cá hoje, eu penso que a chave, obviamente, é o serviço, a promoção do serviço ao domicílio. Qual a importância, e agora para a Tiffany, qual a importância ou qual o possível trabalho que um psicometricista poderá desenvolver junto desta população no domicílio? E já agora, fazendo só referência, que
não haveria melhor altura para falar em domicílio do que nesta, enquanto estamos a passar por esta situação no país e no mundo. O trabalho domiciliário ganha uma importância muito maior do que aquela que tinha, e eu penso que as instituições tiveram que se reinventar em grande forma, reinventar-se para conseguir apoiar as pessoas, os utentes que têm, e realmente o domicílio é muito importante neste momento. Ok. Não sei se preferem que eu discuta estes temas já fazendo uma ligação com a experiência que tive, que se calhar é mais fácil que a experiência que eu tive recentemente, ou se preferem que pode ser, que assim posso já apresentar também um projeto que teve ligado ao envelhecimento ao domicílio em França, enquanto que eu estive lá, e aproveito e explico o que é que um psicometricista fazia com a população idosa ao domicílio. Não sei se concordam. Sim. Sim, posso dar no mote? É confortável, sim, claro. Ok, então assim, eu fiz 2 estágios em França, e o segundo foi precisamente num serviço chama-se uma equipa especializada no Alzheimer ao domicílio, e então basicamente foi uma equipa que foi criada, quer dizer, uma equipa não, várias equipas, foi um serviço que foi criado em França perante um plano, como se fosse aqui em Portugal, um Plano Nacional de Saúde. Pronto, em França é o plano do Alzheimer, entre 2008 e 2012, em que eles previam a criação de um serviço extra, digamos assim, de acompanhamento e de reabilitação da pessoa idosa com Alzheimer, ao domicílio. Era um programa exclusivamente ao domicílio. E então, basicamente, criaram uma série de equipas por todo o território francês, em que o objetivo era não diminuir, não retardar ou não apagar já as capacidades que a pessoa tinha perdido, mas sim tentar diminuir ou melhorar outras capacidades que a pessoa idosa com Alzheimer ainda apresentava outras capacidades, para promover a autonomia e a sua independência, e para que a pessoa pudesse ficar o mais tempo possível na sua casa. Ou seja, porque é que foi criado este serviço? Porque constatou-se que uma das principais causas de entrada de pessoas idosas nas instituições era precisamente a doença do Alzheimer. E também porque em França consideravam, porque entretanto criaram um serviço, que havia pouca ainda, não é pouca formação, mas ainda havia pouca experiência em termos de profissionais a fazerem reabilitação ao domicílio com as pessoas idosas. Então, criaram um serviço com esse intuito, ou para colmatar estes 2 factos. E, basicamente, uma equipa especializada em Alzheimer ao domicílio, que eu estive a estagiar numa equipa dessas, é constituída por 4 profissionais: um enfermeiro coordenador, um psicometricista ou um terapeuta ocupacional, e depois um ASG. Traduzindo, o ASG é uma assistente de cuidados em gerontologia. E isto foi, digamos, uma nova função. Quando foi criado o serviço de apoio à pessoa idosa com Alzheimer ao domicílio, também foi criada esta nova profissão. E esta nova profissão é nada mais, nada menos que as auxiliares do apoio ao domicílio, que fazem a higiene, que levam as refeições, que fazem até por vezes a limpeza nas casas das pessoas idosas, que tiram uma formação específica na parte do Alzheimer, como intervir com pessoas que apresentam uma doença de Alzheimer, uma formação de 140 horas, e ficam aptas para exercer essa nova função que foi criada. E esta equipa vai ao domicílio e, na primeira sessão, digamos assim, antes de referir essa parte da ação, e fazendo também uma ligação ao que falamos no início, para as pessoas beneficiarem desta equipa, é só prescrição médica, é um médico, ou seja, a pessoa idosa ou familiar vai a uma consulta e, perante sintomas, tem que ter o diagnóstico de Alzheimer e tem que apresentar o MMS acima de 18, igual ou acima de 18. E, perante estas 2 condições, estes critérios, o médico encaminha para uma destas equipas. E são sessões de 12, podem ser sessões
Não, é uma intervenção com 12 a 15 sessões e o psicometricista e o terapeuta ocupacional fazem uma primeira avaliação da pessoa idosa para conhecer as suas dificuldades ou as suas competências e depois traçam um plano de intervenção com objetivos e atas de trabalho para darem à tal ASG, que será a pessoa que vai intervir, vai fazer as sessões com a pessoa idosa. E depois, dependendo de cada equipa, faz a sua gestão, se querem também uma avaliação intermédia para verificar se os objetivos estipulados no início se mantêm para a segunda parte da intervenção, até completarem as 15 sessões de intervenção, ou se querem mudar, mas depois isto é tudo uma gestão de equipa. Pronto. E, basicamente, o psicometricista faz as avaliações, ou o terapeuta ocupacional, neste caso eu tive uma psicometricista, também fui como psicometricista, faz as avaliações iniciais e final. A final é sempre acompanhada com um relatório muito detalhado para ser entregue no final ao médico que prescreveu as sessões. E atenção que o psicometricista também pode fazer as sessões. Aliás, o psicometricista tem um papel muito importante com a ASG. Quando digo psicometricista, também é o terapeuta ocupacional, mas estou aqui a especificar aquilo que eu vivenciei. O psicometricista tem um papel muito importante porque ele tem que acompanhar a ASG, porque tem que, digamos, dar-lhe estratégias para saber lidar com a pessoa. Aliás, uma das intervenções, ou a maioria das intervenções das sessões com as pessoas idosas eram realizadas através de jogos, sobretudo jogos de tabuleiro, porque a partir dos jogos as pessoas não têm noção que nós conseguimos observar as dificuldades que as pessoas podem apresentar e as pessoas estão, digamos, entre aspas, entretidas a jogar e não se apercebem que nós estamos a observar, a analisar o comportamento, a analisar dificuldades, a verificar competências. E pronto, basicamente, para não estar a alongar muito, as pessoas podem apresentar Não sei se ficou perceptível. Sim, acho que sim. Não sei se vais dizer alguma coisa, mas não. Não, estás com ruído. Diz? Estás com ruído. São problemas técnicos que muitas vezes surgem neste tipo de projetos, não é? Eu gostaria aqui de agora que abordássemos concretamente a temática das visitas domiciliárias. Portanto, qual a importância, como é que vocês veem, de que forma isto? Eu sei que nós no início falámos que iríamos tentar fugir um bocadinho do tema da pandemia, mas é inevitável. Sim, fui eu. O que eu gostaria de perceber a vossa opinião é neste sentido. As visitas domiciliárias nesta fase de pandemia são mais ou menos importantes do que eram antes? E quais é que acham que são os desafios que são colocados neste momento a essas mesmas visitas domiciliárias? Como é que vocês veem? Não sei se a pergunta foi perceptível. Como é que veem a barreira do Covid-19 para as visitas domiciliárias, por exemplo? É assim, na minha opinião, e já te disse isso, acho que os idosos precisam e sempre precisaram e sempre precisarão de uma vida domiciliária, de uma pessoa que chegue lá, que lhes dê carinho, que lhes dê afeto, que lhes dê atividade e que lhes dê vida, não é? Um jovem como nós, que temos formação e que crescemos, não é? Temos que ter estudos e temos que ajudar o idoso através de domiciliárias, uma atividade, como a Ifani disse muito bem, nos jogos, que ele também trabalha cognitivamente, não é? As atividades, as visitas domiciliares, na minha opinião, são de extrema importância. E acho que têm que voltar o mais rápido possível, mas com segurança. Quando o profissional... Não, as visitas domiciliárias nunca acabaram. Falo por experiência própria, a não ser quando estive, e houve muitas instituições, isto é público, e a minha não fugiu à regra, quando estivemos a trabalhar 24 sobre 24 horas, que não podíamos sair da instituição, aí era impossível fazer visitas domiciliárias. A partir do momento em que houve o progressivo desconfinamento que tem havido, voltei a realizar visitas domiciliárias. Portanto, elas não acabaram.
Houve muita coisa que acabou, nomeadamente o centro de dia, mas isso é outro assunto, infelizmente. Mas as visitas domiciliárias não acabaram, nem podem acabar, muito menos nesta fase, que eu acho que nunca foram tão importantes como são agora. Porque reparem, antes, desculpem, mas vou acabar por ter que falar novamente desta problemática dos centros de dias, mas é o seguinte: quando os utentes estavam no lar, portanto, na instituição, estavam lá durante todo o dia, tinham contacto comigo, com os outros técnicos e com os funcionários, tinham todos os serviços, depois iam para casa no final do dia, isto falando em centro de dia, né? Portanto, as visitas domiciliárias faziam sentido para quem? Para aqueles utentes que estão em apoio domiciliário, não é? Como é evidente. Nesta fase, não, fazem portanto, há necessidade de fazer visitas domiciliárias mais constantes a todas aquelas pessoas idosas que estavam inseridas em centro de dia e que agora, por motivos que um bocado desconhecidos, continuam em casa indefinidamente. Mas tem uma importância vital nesta fase. No meu ponto de vista, e eu tento sempre fazer várias visitas domiciliárias às mesmas pessoas e obviamente fazendo esta gestão, são muitos utentes, mas acho que é importante os técnicos que estão em IPSS nesta fase centrarem muito da sua intervenção em visitas domiciliárias. Não precisam ser visitas domiciliárias de muito tempo, nem devem ser muito técnicas, mas essencialmente para dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, perguntar se está tudo bem, se precisam de mais alguma coisa. Obviamente, eu quando faço uma visita domiciliária e pergunto se está tudo bem, eu já sei se está tudo bem ou não, porque as funcionárias que vão lá diariamente reportam-me se há alguma ocorrência ou se não há. Portanto, é uma pergunta que à partida não seria muito necessária do ponto de vista teórico, mas no ponto de vista prático é essencial, porque eles têm que se sentir valorizados. E há bocadinho, penso que foi o Manuel que abordou esse assunto, falou muito bem. É necessário dar carinho nesta fase. Em todas as fases, mas principalmente nesta altura é muito importante darmos carinho aos nossos utentes, mostrar que eles são importantes para nós, que são, e que estamos do lado deles nesta fase muito difícil que estão a atravessar. Marcelo, não sei se posso fazer uma questão já agora. Sim, claro que sim. Okay. Pelo facto de trabalhar, és diretor técnico de um lar, certo? Sim. Os idosos que estão em centro de dia, eles neste momento estão em casa. Ou seja, onde neste momento a tua instituição está, ou durante este tempo que passou e que está a passar, digamos, fazendo a ligação com o Covid, não é? Com a pandemia, o centro de dia, ou seja, os idosos que estavam em centro de dia, agora estão em casa, a tua instituição tem acompanhado, tem tido algum tipo de atividade, algum tipo de acompanhamento, não digo diário, mas quase diário, com esses idosos que estão em centro do dia, que estavam em centro do dia, mas que estão em casa agora? Sim, de todos os utentes que tínhamos em centro de dia, houve alguns que a família tem conseguido assegurar os serviços. Também já tive casos de utentes que a família assumiu as responsabilidades no início, porque também estavam em casa. Entretanto, com o desconfinamento, as pessoas inevitavelmente têm que ir trabalhar e acabam por já não conseguir dar aquela resposta, e então os utentes acabam por voltar a ser integrados no serviço. Atenção, não é no serviço de centro de dia, é na resposta social de apoio domiciliário, porque pronto, efetivamente o centro de dia continua encerrado, e esta é uma batalha, como vocês sabem, que eu tenho levado e que só descansarei quando no dia em que eu receber a notícia que o centro de dia vai abrir no dia seguinte. Não há outra hipótese, porque eu sei que, já vou responder mais concretamente à tua questão, mas eu sei que obviamente eu compreendo o encerramento do centro de dia, concordei com o encerramento, mas é assim, tudo tem limites, e quando passam 3 meses e há uma série de coisas que são desconfinadas, nomeadamente as visitas
por parte, e acho muito bem que hajam visitas, aliás, mal de mim se eu achasse que as visitas não fazem sentido a estas pessoas que estão num lar, que estão em lares. Faz mais do que sentido. Deixa eu fazer uma ponto. No outro diálogo online, com o Miguel, falávamos que a visita, não é? Não substituía a palavra, a visita digital, não é? Como se fazia pelo Skype, não substituía. Sim. Não sei se te recordas essa parte. Não substituía o idoso, não é? Neste momento, o que está a acontecer é nós temos familiares nos lares. Eu não tenho, felizmente, não é? Mas tenho pessoas que têm. Vão lá ver o idoso, não é? E estão a pôr também, não em segurança, os idosos, não é? E os funcionários. É assim, Mas faz falta e tem que ser. E agir. Como sabes, as visitas. Desculpa, como sabes, as visitas já são permitidas, né? Desde o início do mês. E saberás também que aliás, eu penso que isso qualquer um de nós terá essa noção, que os familiares, e é óbvio que eles fazem os possíveis para se precaverem a eles, aos seus familiares, que são as pessoas que mais gostam, e a toda a comunidade que está ali naquela instituição, porque obviamente se não tiverem cuidado, se for lá um familiar, pode ter muito cuidado com a pessoa que vem visitar, mas depois não tem cuidado com uma funcionária ou comigo ou não sei, com alguém, vai estar a pôr indiretamente em risco a pessoa que lhe é querida, isso é óbvio. Agora, eu estou, e fazendo o paralelismo àquilo que estavas a dizer, é óbvio que as visitas fazem falta e ainda bem que foram permitidas. Agora, o que não faz sentido é termos visitas, e isto acaba por ser uma crítica à sociedade, que vê-se as praias cheias de gente, nem as praias, isso nem é o problema. Ainda hoje tive a oportunidade de debater isso na instituição, hoje na hora do almoço. O problema não é as praias cheias de gente, na minha opinião, o problema está nos restaurantes a 20 metros da praia que são a abarrotar de gente, e acho que isso é uma vergonha. Quando temos centros de dias fechados, pessoas que em casa a definhar, portanto, a piorar drasticamente as suas condições de saúde físicas e cognitivas. E eu até costumo dizer, eu sei que isto é um bocadinho grave, mas as coisas só mudam quando, infelizmente, em alguma instituição, espero que isto mas quando efetivamente algum utente for encontrado morto em casa, é que realmente alguém vai pensar nisto. É triste estar a dizer isto, mas infelizmente eu acho que é verdade. Agora, respondendo diretamente ao que a Tiffany me estava a questionar, é o seguinte. Sim, os nossos utentes, obviamente não todos, porque alguns estão com as famílias, mas uma boa parte dos utentes que tínhamos em centro de dias estão a receber, estamos a prestar o serviço no domicílio, em casa. Agora, é óbvio que há uma série de atividades, nomeadamente do ponto de vista da fisioterapia, da reabilitação motora, psicomotora, das atividades de animação, do ponto de vista da reabilitação neuropsicológica, há uma série de atividades e uma série de contextos que estas pessoas idosas estão a perder, infelizmente. Mas aí é impossível, é muito difícil, nós não temos capacidade para apoiar não sei quantas pessoas idosas em casa, porque assim, temos que ver uma coisa, para além dos utentes que já tínhamos, aliás, para além dos utentes que vão agora para apoio domiciliário, já tínhamos, se calhar, muitos mais que já estavam em apoio domiciliário, portanto o número aumentou significativamente. Infelizmente não podem aumentar os números de funcionários, pelo contrário, nestas fases, uma vez que as crianças também estavam em casa, havia menos funcionários, isso é normal. Os meios, portanto, as infraestruturas e os recursos materiais são os mesmos, as instituições infelizmente não se conseguem, como dizer, não conseguem, portanto, aumentar os seus recursos materiais, isso é impossível. Também já têm gastos enormes com EPIs, portanto,
vê-se, e isto para ser muito sincero, muito reto, há uma subida, um aumento crescente e excessivo de trabalho, mas não há de recursos. E esse é que é o problema. E isto aguenta-se um mês, dois, não se aguenta 3, 4, 5 meses. E é este o problema. Nós estamos efetivamente a prestar todos os serviços que nos é possível ao domicílio, nomeadamente os serviços que são as necessidades básicas, comida, higiene, limpeza, nós tudo isso prestamos, como é evidente, mas há certas necessidades que eles têm que se calhar aos olhos da comunidade do senso comum não são assim tão importantes, que é estas atividades de animação, a reabilitação neuropsicológica, tudo aquilo que eu falei, a fisioterapia, pode à primeira vista não parecer tão importante, mas a verdade é que é tão ou mais, não digo mais importante, mas é tão importante quanto o resto. Alimentarmos o nosso cérebro, do ponto de vista teórico, é tão importante, isto é uma metáfora, é tão importante como alimentar, portanto, o nosso organismo físico. E isto realmente é uma dificuldade tremenda que temos e que as IPSS estão a lidar diariamente sem resposta nenhuma por parte dos órgãos decisores. Uhum. Então, não sei se o Manuel quer falar, posso só também intervir e fazer também já agora outra questão. Então, pegando também... Marcelo, como psicólogo, tem noção que o índice de saúde mental, não é? Nos idosos ficou mais complicado, não é? Por mais uma razão para as visitas domiciliares serem importantes. E outra coisa que eu acho que é muito importante e não está a ser feita, na minha opinião, é que podíamos usar os contactos telefónicos, eu sei que tu fazes, já falamos sobre isso, não é? Nas visitas domiciliares. E o que está a acontecer, pelo menos falo aqui por Aveiro, foi criada uma rede, uma bolsa de voluntariado, não é? Para ajudar as instituições. Isso acaba por ser um recurso extra, não é? O voluntariado, mas acaba por ser um recurso extra para ajudar a combater o isolamento, não é? E as boas práticas, o idoso estar lá sempre com alguma frequência. Foi feito um sistema telefónico, não é? O voluntário liga para a pessoa, não é? Para o idoso, e consegue ajudar a saber como está o idoso em tempo da pandemia. E não só. É só para dizer isso. Sim. E nos comentários, temos aqui uns comentários é importante ler os comentários, exatamente. Da Leonina Marques, que dá os parabéns pela esta iniciativa. Diz que também ainda existe um grande desconhecimento sobre a psicomotricidade e dá os parabéns à Tiffany. Também temos aqui o comentário da Ana Monsanto, que diz que na zona dela as visitas são feitas através de uma janela de vidro e que não há contactos familiares. E que alguns idosos se sentem revoltados porque entendem a situação e outros não. Quer dar uma cuidado de falar sobre isso, Marcelo, Tiffany? Só um apontamento muito rápido. Efetivamente, é assim, existem as diretrizes da Direção-Geral da Saúde, mas não nos podemos esquecer que cada instituição tem um corpo diretivo, tem uma direção por trás que, obviamente, dentro das diretrizes que são anunciadas pela Direção-Geral da Saúde, cada instituição, portanto, acaba por lidar e por criar as normas de acordo com aquilo que acha melhor para os seus utentes. Por isso é que nós tivemos instituições que abriram, mal saiu estas diretrizes, abriram as visitas por parte dos familiares, e houve outras instituições que não, continuaram encerradas. E estas normas, como a Ana Monsanto está a referir, é isso mesmo, a instituição onde ela tem, se calhar, não sei se terá lá alguém, família ou não, mas a realidade que ela conhece, a instituição achou por bem que, sim senhora, deve haver visitas, mas que tem que haver uma barreira física, e há outras instituições que dizem que não. Isso, cada caso é um caso. Eu penso que, na minha opinião pessoal, como alguém que trabalha numa IPSS, eu penso que essas decisões não devem ser criticadas,
nem se deve criticar esta realidade que a Ana Monsanto fala, nem se deve parabenizar outras realidades em que há um contacto mais físico, sem haver contacto, como é evidente, mas vocês percebem a ideia. Eu penso que cada instituição é uma instituição, há zonas do país mais fustigadas do que outras, e isso também certamente terá peso na decisão das direções das instituições. Tiffany, não sei se ias dizer alguma coisa. Sim, há um bocado eu ia falar, mas não tem problema, também posso dizê-lo agora. Pegando um bocado na ideia que estavas a desenvolver e também pegando no tema das boas práticas em contexto domiciliário, então qual é que seria a vossa opinião? Se vocês concordam que as boas práticas que talvez eram praticadas antes desta pandemia estão a ser agora um bocadinho dificultadas ou estão a ser ocultadas, ou seja, está a ser mais difícil de empregar as boas práticas agora em contexto domiciliário devido a esta situação, e como é que nós poderemos contornar? Há pouco o Manuel deu aquele exemplo do telefone, do contacto do telefone, não é? Mas quais é que vocês, e mesmo eu também posso falar, qual é que poderia ser outras boas práticas agora perante esta pandemia, perante esta situação sanitária que estamos a viver, que poderia ser implementado? Não sei também se alguém em casa que está a ver também se gostaria de intervir e de deixar também uma opinião sobre uma boa prática que já tenham visto, ou que já estejam a praticar também nas vossas zonas. Posso começar eu, Marcelo? Sim. É assim, eu acho que com o Covid é mais complicado neste momento a cuidar com os idosos. Para já, são um grupo de risco, não é? E nós somos o portador do vírus. Que eles não saem de casa, nós podemos ter o vírus, não é? Podemos estar sistemáticos, como tem acontecido, não é? E houve esta semana um caso de um lar em Portugal que tinha os idosos sistemáticos e eles não sabiam. Por isso, acho que alguns práticos são mais complicados. Mas acho que nós como profissionais e com a nossa formação que temos que nos reinventar para conseguir chegar ao idoso, acima de tudo. E temos que nos ajustar a este novo cenário que vai acontecer, isto é uma nova realidade, não é? E temos que conseguir ultrapassar os obstáculos para fazer um bom trabalho. E temos que usar, mais uma vez, a investigação que tem sido feita e a sociedade, e nós, como agentes da sociedade civil, temos que trabalhar e desenvolver-nos para conseguirmos ultrapassar as barreiras de dificuldades. Mas está a ser um fator limitador, sim, sem dúvida. Sim, é verdade. A pandemia vem dificultar, como é óbvio, a questão das visitas domiciliárias. Mas deixa-me pegar no ponto que tu referiste. Eu sei que tens razão, claro, que a população idosa é um grande grupo de risco nesta pandemia, mas nós temos de perceber, apesar de eles serem um grupo de risco, se calhar a prática que estamos a apostar poderá não ser a mais adequada. Eu não falo, obviamente, eu vou voltar a nomear a questão do centro-dia, pelo seguinte: eu não sei até que ponto, na minha opinião, pelo menos não faz sentido continuarem encerrados, porque isto é um bocadinho assim, um bocado do senso comum, mas é o seguinte: quando não se morre da doença, morre-se da cura. E neste caso eu acho que isto é taxativo, porque estas pessoas que estavam habituadas a um contacto diário com as instituições, de repente, isto foi de um dia para o outro, a decisão saiu, se não me engano, em Conselho de Ministros, no dia 13 de 13 de março, e logo no dia 16, portanto, nessa decisão do Conselho de Ministros a 13 de março, foi a decisão do encerramento do centro-dia a 16. Portanto, nem sequer deram tempo às instituições de se prepararem para nada. A verdade é esta. Ninguém teve tempo de preparar, não tivemos tempo de preparar as pessoas que iam... Porque eu lembro-me que isto foi já próximo ao fim de semana,
O dia 16 eu não me recordo bem, mas até tenho ideia que era um domingo, ou seria uma segunda, acho que era um domingo. Portanto, isto foi junto ao fim de semana. É muito difícil reunir ali os utentes para lhes explicarem, e não é só os utentes, é as famílias. É preciso falar com as famílias, como é evidente. As famílias vão logo pôr, e isto é normal e não é crítica nenhuma, pelo contrário, as famílias, como é evidente, tudo bem, sim senhora, aceitam a regra, porque não há outra hipótese, tinham que aceitar, mas colocam logo a seguinte questão: e agora? Como é que vamos fazer? Como é que vão funcionar os serviços? E é assim, nós não tivemos tempo nenhum de nos preparar. Eu falo por mim, eu não tive tempo nenhum de preparar uma estratégia, digamos assim, para conseguirmos lidar com esta situação. E que os primeiros dias, os primeiros tempos foram mais difíceis por isso mesmo, porque não houve tempo para preparar. Portanto, eu penso que, apesar de eles serem um grupo de risco, nós podemos protegê-los na mesma, proteger os utentes na mesma, não os desprotegendo sozinhos em casa, percebem? Porque é assim, eu até penso que já tive esta conversa com o Manuel há uns dias. Se eu tiver um utente, ou se alguém tiver um utente, isto em sentido hipotético, como é evidente, um utente que tenha Covid-19, vai uma funcionária de uma instituição ou alguém, mas neste caso uma funcionária de uma instituição, vai à casa dessa pessoa. Essa pessoa transmite-lhe o vírus, o Covid. Depois, a funcionária vai a outra casa e o vírus é transmitido para a outra utente. Portanto, na prática, o risco é precisamente o mesmo. Os utentes de centro de dia, se calhar até tinham, ou seria necessário um acompanhamento, não seria necessário um acompanhamento tão de proximidade por parte dos familiares. Portanto, as visitas, se calhar, seria apenas uma por dia, que os familiares muitas vezes faziam, aos utentes, junto à noite, por exemplo, enquanto que agora não, acabam por estar muito mais tempo com eles. É assim, o risco, se formos ver, o risco é maior agora do que era antes, na minha opinião. Não sei se vocês partilham da mesma análise, mas no meu ponto de vista, o risco que os utentes de centro de dia estão a correr agora é manifestamente superior, uma vez que eles estão no domicílio, é manifestamente superior ao risco que eles corriam quando estavam no próprio centro de dia. Não sei qual é a vossa opinião sobre este assunto. Não sei se Manoca. Eu só queria esclarecer maior risco em que sentido? Maior risco em sentido de pessoas próprias dificuldades ou que têm maior risco de apanhar o vírus em casa? Só isso? Um bocadinho sobre, um bocadinho ambos, como é evidente, mas essencialmente de apanhar o vírus. Portanto, do meu ponto de vista, não vejo grande benefício em estarem no domicílio. Marcelo, vamos já falar o tema sobre o Covid, tenho aqui já um comentário, né? Mas eu vou-te responder rapidamente que sim. Eu acho que tem um comentário sobre o tema do Covid, eu acho que vamos parar, né? Falar do Covid, que tínhamos combinado que íamos falar do Covid. Covid. Eu disse que nem falo do Covid, tu falaste do Covid, já deve jantar, mas pronto, é assim. Acho que a nível do risco, acho que neste momento os idosos, sem dúvida, e saiu aquela notícia do público que eu te mostrei há uma semana saiu, como os idosos na pandemia foram o grupo que mais teve desprotegido pelo governo, e como tu podes ver é verdade, não é? E o que acabas de dizer faz sentido. Vamos deixar de falar do Covid e falar das coisas que temos que falar, coisas alegres que são as boas práticas. E eu acho que um bom indutor para uma boa prática é a tecnologia. A tecnologia com os idosos funciona muito bem. E eu acho que é um indutor que nos pode ajudar a fomentar ao idoso o contacto e a cumprir o distanciamento físico, social que é imposto. Ok, posso só intervir e dizer uma coisa, só por experiência que tenho com a minha avó.
Claro. Ela é uma pessoa que não tem telemóvel, não tem acesso à internet. Como é que ela, estando em casa, poderíamos ter boas práticas para o envelhecimento dela através da tecnologia, mas tendo em conta que ela não tem internet, não tem telemóvel e não tem acesso nenhum às tecnologias. Como é que isso poderia ser feito, então? Não sei se queres responder primeiro, Manuel. Posso responder? É igual. Queres que eu comece? Não, é só porque foi uma sugestão de Manuel, ok, não digo que não, mas quando estamos perante, por exemplo, populações que eu imagino mais no interior, em que as pessoas não estão informadas, não têm literacia digital, até que ponto é que a tecnologia poderia ser uma boa prática para o envelhecimento delas no domicílio? E nós temos esse exemplo na cadeira que temos em Engenharia de Tecnologia no mestrado, não é? Que nos mostra este tipo de exemplos, não é? Mas imagina, podes pegar no teu smartphone, não é? E ligar para a tua avó por chamada. E estás em contacto com ela e estás a usar a tecnologia como indutor. Claro que não tens o contacto de câmera, não é? Mas podes usar o telemóvel, o telefone. Ok, peraí. Desculpa. Não, diz. Não, a única coisa que eu ia dizer é que, assim, claro que eu telefono à minha avó, mas ela tem apenas um telefone, que dá para marcar os números, dá para atender chamadas e desligar. Claro que nós comunicamos por telefone, mas é quando falas das tecnologias como sendo uma boa prática, mais específico, o que é que poderia ser mais específico do que apenas telefonar, tendo em conta que as pessoas agora estão em casa e que se calhar há mais idosos em casa porque os centros de dia estão fechados. Qual é que seria realmente a boa prática ligada à tecnologia? Eu vou fazer um desafio para vocês e se calhar acima de tudo para mim. O desafio será o seguinte, e pegando nas vossas palavras. Respondendo primeiro à Tiffany, obviamente, quando nós falamos na literacia digital e na utilização das tecnologias de comunicação e de informação, falamos essencialmente, aliás, não falamos essencialmente nos telemóveis, no contacto telefónico, porque isso isso é mais ou menos básico. Se há uma pessoa idosa que não sabe utilizar um telemóvel, que ainda há muitas que não sabem, mas quase todas sabem utilizar um telefone fixo. Portanto, não é muito por aí, na minha opinião. Eu acho que quando nós falamos desta literacia digital, falamos essencialmente na utilização de computadores, na utilização de algum tipo de algum tipo de aplicação, até dos smartphones. Eu acho que é um bocadinho por aí. E então vou lançar um desafio, que como eu disse, será também um desafio, e assumo aqui este desafio, que eu acho que será muito interessante. Obviamente, e eu não conheço nenhuma instituição que consiga fazer este trabalho. Eu penso que o desafio será levar, quando, e não querendo falar de Covid, mas quando esta situação começar a abrandar mais e podermos fazer um acompanhamento a nível de visitas domiciliárias mais sistemático, porque apesar de tudo é ainda preciso ter certas regras e não fazer demasiadas visitas domiciliárias, tentar-se passar um bocadinho as coisas. Nesta fase isto ainda é importante, mas quando progressivamente as coisas forem melhorando, eu penso que seria muito importante, muito interessante. É uma coisa que para nós que somos mais jovens é muito básica, é muito simples, que era pegar num computador, num portátil, levá-lo junto dos utentes que temos no domicílio, e como eu disse, isto é um compromisso que eu assumo aqui, que irei fazer, ir diretamente junto dos utentes que tenho em apoio domiciliário, e ensiná-los a utilizar um bocadinho estas tecnologias com o objetivo de comunicarem de forma mais próxima com os filhos, com os netos, porque também há muitos filhos que já têm 60 e qualquer coisa em anos ou mais, e portanto também podem não se sentir muito à vontade com os computadores. Mas os netos, todos eles, de forma geral, há de conseguir ter essa facilidade. Portanto, acho que seria muito interessante criar este tipo de dinâmica nas instituições.
e é um desafio que eu lanço para quem nos estiver a ouvir, que esteja integrado numa instituição, e é um desafio que eu lanço para mim mesmo, que eu acho que aí sim podemos passar da teoria à prática. Portanto, estes debates são importantes mesmo para criar ideias e para transmitir ideias e fomentar o desenvolvimento intelectual em quem nos está a ouvir, mas também em nós. E realmente eu penso que é a melhor forma de nós passarmos à parte prática é assumir estes compromissos. Marcelo, depois fica a guardar os resultados desse desafio que tu lançaste, mas queria só dizer uma coisa: há um sistema informático, nunca dei publicidade, mas é muito conhecido, que é o sistema Live, da Interage, da Sofia e do Ângelo, não é? Que já trabalha o que estás a dizer, não é? Nas instituições. Isso é muito bom. É um sistema que está a inovar o paradigma dos idosos. Sim, mas certamente, qual é o nome do sistema? A tua zona em Viseu, estive a trabalhar no projeto, nós tínhamos muito isso, nós levávamos um tablet à casa das pessoas, fazíamos através do tablet atividades com elas, pelo Skype, e tínhamos aulas de informática, um projeto que existe, nas freguesias de Viseu, onde as pessoas iam lá, com os computadores pessoais ou com os outros computadores, e trabalhamos nas temáticas. É fatura, Skype, WhatsApp, trabalhamos tudo com as pessoas. Uma pergunta que eu não percebi muito bem. O projeto que tu disse, aliás, a aplicação ou o software que tu referes que já está a ser implementado, eu não percebi qual é o nome da aplicação. CEOs Live. Mas é uma aplicação que é algo que é pago? É pago. Só isso? Sim. Isso certamente é interessante. Mas é assim, nós temos que ser muito diretos. A maior parte das instituições não tem esta capacidade de pagar X euros. Nem é só a capacidade, muitas vezes não têm estas aberturas, porque pensam que é dinheiro mal emprego. Digo eu, que há instituições que possam pensar assim. Mas mesmo que não pensem, é assim, infelizmente a realidade das instituições, das IPSS portuguesas, é a seguinte: o dinheiro é contado, praticamente, porque os fundos que vêm, o dinheiro que vem por parte da Segurança Social, as pessoas no senso comum pensam que é muito dinheiro, mas é muito pouco. É muito pouco para o custo médio dos tratamentos e do acompanhamento diário que as pessoas têm. E realmente, e vocês sabem certamente que as instituições têm muita dificuldade mesmo em colocar novos profissionais, porque realmente já têm que gastar dinheiro com aqueles serviços que são o comum, que é a medicina, a enfermagem, os assistentes cuidadores, não é? Os cuidadores formais, os auxiliares, e é um bocadinho dentro disto. Depois não sobra muitos recursos para investir neste tipo de softwares, até porque há outras necessidades muito mais importantes para as instituições. Portanto, se calhar o que realmente pode ser feito é este tipo de compromisso por parte das instituições, dos técnicos e das direções técnicas das IPSS. É isto que pode ser feito, porque comprar softwares não é assim tão fácil quanto isso. Marcelo, só uma coisa. Sim. O CEOs ofereceu as licenças todas aos lares de idosos para falar com as famílias durante a pandemia. Ok. Isso é muito bom. Isso é muito bom, muito bom. Uma família a falar com a família do sistema. Mas deve-se organizar este tipo de atitude. Muito bom. Parabéns. Temos aqui um comentário da Dona Maria dos Anjos Carapita, que diz que tens razão e que não usa porque são incentivados. Sim, é só fazer resposta. Eu posso falar pelo meu da voz da parte da minha mãe, que tem o telemóvel, não é? O WhatsApp, e nós, desde quando ligamos e vemos. Mas são incentivados para a família. A família aí tem um papel importante porque são eles que os incentivam. A família telemóvel com câmara para conseguir ultrapassar esta lacuna. Quando os utentes têm a família próxima, e isso é muito bom. Agora, quando têm familiares, estou-me a lembrar de um caso concreto,
uma pessoa que tem os familiares a centenas de quilómetros noutro país, bastante longe, e não tem mais ninguém na sua área de residência para além da instituição que a apoia, por mais que a família possa tentar incentivar, é assim, se a pessoa ainda estiver na sua lucidez total, provavelmente até pode começar a aprender algumas coisas, mas sem estar, obviamente, como dizer, sem estar presencialmente com a pessoa idosa. Não é fácil ensinar a utilizar este tipo de softwares e deste tipo de aplicações e tudo mais. Portanto, eu penso que aqui as instituições podem ter um papel importante nesse sentido, juntamente com a família, que é fundamental, ensinar e ajudar na utilização destes aparelhos. Realmente, eu vi o comentário da Maria Anjos, em que refere que a senhora, a mãe dela, em visual, e realmente é um caso muito peculiar e que parabenizo, como é evidente, por ter a idade que tem e conseguir utilizar estas ferramentas de comunicação. Isto é, sem dúvida, um exemplo de resiliência. E também quero, já que estamos, temos aqui o comentário da Maria Anjos, quero também parabenizá-la publicamente por ser uma acérrima defensora dos cuidadores informais, que isso é outra batalha que infelizmente não é muito valorizada, mas eu acompanho o trabalho que ela faz e realmente é valorizar, sem dúvida. E eu acho que isto aqui, para finalizar este tema, não é? Esta parte desta temática, eu acho que é importante nós ensinarmos os nossos idosos, os nossos familiares a usar a tecnologia, porque vai ser bastante importante no futuro. E o futuro vamos precisar de telemóveis, de computadores para comunicar. Eu acho que vai ser muito importante. Sim, o trabalho tem que ser feito agora, isso é evidente. Porque no futuro vai ser muito importante e se nós pudermos trabalhar já estas temáticas, portanto, estamos já a contornar um problema ou uma barreira que vamos ter no futuro. Isto é inevitável. E realmente é importante. Eu acho que a tecnologia pode ser um indutor, né? E pode ser uma boa prática para contornar o investimento na comunidade em casa. Eu pessoalmente acredito que o investimento não vai passar pelos lados no futuro, porque nós todos vamos ter um investimento como gostamos mais. Tu podes gostar mais do teatro, eu posso gostar mais da ópera, e vamos nos readaptar ao que nós gostamos e vamos viver em casa, vamos investir em casa. É um investimento ideal, mas não será num futuro tão próximo assim, penso eu. Eu penso que os lares... Também dizia que no século XXI nós íamos ver as imagens vejam um relógio e não vemos isso, não é? E assim, não a Marte isso ainda não acontece, Marcelo. Por isso, calma. Não percebi. O que hoje é próximo, melhor, o que hoje é... Estou a trocar. O que hoje é longe, amanhã é próximo. Sim, eu não prevejo o futuro, como é evidente. Agora, não me parece que... Eu estou 100% de acordo, atenção, mas não parece que isso seja num futuro assim tão próximo. Penso que vamos caminhar para isso. Isso é inevitável e tem que ser assim. E acho que é a forma mais digna de envelhecer. Mas no futuro próximo não, isso vai ser impossível, até porque eu falo no nosso país, nós passamos ciclicamente por crises económicas e sociais. Não me parece que tão depressa isso possa vir a acontecer. Já tem havido em Portugal, mas essencialmente noutros países, comunidades do coaching, por exemplo, também é um tema que tu conheces bem, já abordámos várias vezes sobre isso, mas não me parece que num futuro assim tão próximo isso aconteça. Ok, deixa-me só comentar aqui uma coisinha no instante, mesmo Sim. Rápido. Sim. Eu concordo com a parte das tecnologias, mas, e talvez por ser também na área da psicomotricidade e ter sempre aquela ligação direta com a pessoa, ok, a tecnologia é boa, é uma hipótese, é uma boa prática,
mas não podemos esquecer que os idosos são pessoas que também precisam de alguém presente, alguém fisicamente para eles lá. É sempre bom este contacto presencial e mesmo para nós intervirmos com eles, para nós colmatar, não, mas melhorar as capacidades ou diminuir aumentar as capacidades e diminuir as dificuldades, nós precisamos estar lá com eles, nós precisamos de intervir diretamente com eles. Por isso, de certa forma, para mim, as boas práticas passa pelo aumento destas duas questões, da tecnologia, da literacia digital com os idosos, mas também uma maior intervenção, pelo menos por parte dos profissionais, agora puxo a brasa para a minha sardinha, dos psicometricistas, com eles, mas presencialmente, diretamente. Eu estou 100% de acordo e acredito que o Manuel também. Uma coisa que eu... Diz? Estou de acordo, 100%, dá 200%, de acordo. Claro, isso é verdade. E às vezes é um bocadinho o erro que nós profissionais, e não só, mas que nós profissionais às vezes incorremos um bocadinho neste erro. Pensamos que a tecnologia e algo mais material pode substituir a vertente humana. Isso é impossível. E eu penso que as boas práticas de envelhecimento, pegando no nosso tema de hoje, resume-se essencialmente a uma coisa: no combate da solidão. Todas as práticas, todas as boas práticas, aliás, todas as práticas de envelhecimento são boas se tiverem como objetivo último combater a solidão. Porque a solidão é um problema invisível, mas infelizmente tem consequências tão ou mais nefastas do que muitos problemas visíveis e que nós combatemos. Porque aquilo que nós não vimos, nós varremos para debaixo do tapete e faz de contas que não se passa nada. Nós só damos conta quando vimos uma ferida. Não, e isto é um problema que felizmente as coisas estão a mudar um bocadinho, mas era um problema que se via na psicologia, que era tudo que é uma ferida no corpo, tudo aquilo que é visível as pessoas procuravam reparar e intervencionar, mas tudo aquilo que se passava e que se passa com a psique da pessoa, as depressões e afins, não é? Não eram valorizadas. Cada vez isso tem tido portanto, uma importância diferente, as coisas a abordagem está a mudar um bocadinho, mas era efetivamente isso que se passava. Portanto, para concluir o meu raciocínio, tudo aquilo de combater a solidão, eu acho que é muito bem praticado. Temos aqui um comentário da Silva, que diz que está de acordo com o Tiffany e que a psicomotricidade é muito importante na intervenção com os idosos, sendo umas práticas fundamentais para o crescimento positivo. Muito bem, sem dúvida. Eu acho que foi isso que falámos no início. Tudo o que envolve equipas multidisciplinares poderão fazer um trabalho muito mais interessante e completo junto da população idosa do que quando intervimos de forma individual. E lembro-me, Manuel, não sei se recordas, no debate anterior com o Miguel, nós abordámos isto mesmo, quando até falámos um bocadinho no ponto de vista das direções técnicas, mas quando se intervém de forma individual, quando achamos que sozinhos conseguimos resolver os problemas todos, é quando as coisas saem mal. E nós não conseguimos resolver rigorosamente nada. E precisamos de ajuda de muita gente, como muita gente precisa da nossa ajuda. E só quando temos a humildade para compreender isso é que somos efetivamente bons profissionais e conseguimos efetivamente produzir práticas de envelhecimento adequadas e positivas junto dos nossos idosos. Sim. Acho que está no limite do tempo. Acho que podemos ter aqui 4 minutos, se vocês concordarem, para fecharmos o episódio do debate, né? 2. Com as ideias fundamentais que nós achamos. A palavra Tiffany, claro, sim. É isso. Ok. Para terminar, então, pelo menos da minha parte, claro que para mim uma boa prática seria, pegando agora nesta última questão das equipas, acho que é sempre bom haver vários profissionais, porque cada um vai ter uma visão super, super diferente, ou pelo menos vai sempre diferir alguma coisa,
e poderá ser uma boa prática para intervir em contexto domiciliar, ou seja, haver mais diversificação de profissionais a intervir com os idosos em casa. Sem dúvida. Pelo menos na minha opinião, porque lá está, vou defender mais uma vez a questão da interação presencial, de estar com a pessoa idosa. Manuel, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Tu agora, que depois apresenta a surpresa que temos no final. Ok, sim senhora, sim senhora. Eu quero, em jeito de conclusão, como é evidente, quero agradecer a presença da Tiffany. Acho que foi, sem dúvida, um elemento de qualidade no nosso painel, no nosso debate, e realmente é muito importante mostrar. E acho que o que a Tiffany fez aqui hoje é algo que deve ser seguido por muita gente, que é defender a causa em que acredita, neste caso a sua profissão, e esta é a melhor forma, e voltando um bocadinho ao início do nosso debate, não é com a criação de ordens ou de sindicatos ou de sociedades de profissão X, é sim com este tipo de iniciativas, como a Tiffany está a fazer neste momento, é com este tipo de iniciativas que podemos elevar a credibilização e a qualidade das nossas profissões, neste caso da psicomotricidade. Eu penso que foi esclarecedor para todos nós, para mim, para o Manuel e para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Penso que foi muito esclarecedor compreendermos como é que funciona esta profissão, e tenho a certeza que ao fim deste debate a psicomotricidade saiu valorizada. Por isso, parabéns e mais uma vez obrigado, Tiffany. Obrigada eu. Espero que sim, espero que tenha saído mais valorizada. Mas sim, obrigada pelo desafio de ter vindo cá falar. Obrigada. Obrigado nós. Eu, como amante de tecnologia, acho que uma boa prática, sem dúvida, que é usar a tecnologia nos idosos. Claro que, como a Tiffany disse bem, a literacia digital é importante e tem que ser trabalhada. O nosso país é um dos países onde a literacia digital, segundo dados de investigação, nos idosos é menos trabalhada e eles têm mais dificuldades. E eu acho que essa é a boa prática que nós temos que levar aqui, e temos que ser empreendedores, montar uma startup para trabalhar a tecnologia dos idosos. Eu acho que é importante, como a CEOs Live fazem muito bem, esse tipo de trabalho, porque ajuda a combater o isolamento social nos idosos. E agora o Marcelo e eu temos de trabalhar no logotipo do projeto, é da empresa, o Marcelo vai explicar. Quando eu projeto aqui... Sim, tens a imagem, Manuel? Tenho, vou projetar. Boa. Quando puseres a imagem, então eu abordo. Lá está. Muito bem, aumenta, por favor. Se for possível. Tá? Muito bem, sim. Nós, portanto, já vamos no nosso terceiro debate, e este projeto tem vindo a crescer de forma exponencial, o que nos orgulha bastante, e então decidimos aumentar aqui o compromisso e aumentar a adesão e o trabalho que queremos desenvolver com este projeto. O projeto Diálogos Online, como vocês sabem, surgiu do interesse, portanto, do meu interesse e do Manuel, que já somos amigos, já se pode dizer de longa data, Manuel, e portanto temos muitos interesses em comum, e como sabem, uma das nossas paixões é precisamente a população idosa e a área social, como é evidente que tanto uma profissão como a outra tocam nestes pontos. E então nós decidimos aumentar o nosso nível de compromisso, e então desenvolvemos um logotipo como imagem de marca do nosso projeto. Aqui a imagem está perdeu um pouco de qualidade, mas foi criada, foi pensada realmente de uma forma que consigamos, que olhando para a imagem se consiga perceber qual é o foco deste projeto, como é que ele funciona, e obviamente através dos meios audiovisuais, e realmente este foi o design que nós escolhemos.
e vamos neste preciso momento colocá-lo na nossa página Facebook do projeto Diálogos Online, que aproveitamos para pedir a toda a gente que siga este projeto, que siga a nossa página, para fazer o mesmo crescer, e também gostaríamos, e penso que aqui o Manuel estará de acordo, gostaríamos que vocês, como público que nos está a ver e que nos está a ouvir, que nos vá dando sugestões de temas que gostariam que fossem abordados, pessoas que efetivamente possamos convidar, porque o nosso objetivo é promover aqui digamos que uma literacia social, não sei se podemos chamar assim, mas é um bocadinho este o objetivo. Portanto, agradecer mais uma vez, e para finalizar, agradecer mais uma vez a vossa participação, a participação da Tiffany, foi sem dúvida enriquecedor, e voltaremos a encontrar-nos num próximo diálogo online. Obrigado. Obrigado. Obrigada. E eu reitero o que o Marcelo disse, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que seja preciso e vocês querem que nós falemos no projeto, basta uma mensagem para a página, para mim, para o Marcelo. Nós estamos em contacto permanentemente e trazemos aqui o tema. Que é importante. Temos mais um comentário, se puderes mostrar. Já agora agradecer os vários comentários que temos vindo a ter, é muito bom, muito gratificante, e ajuda-nos também a conseguirmos conduzir melhor estes debates. Claro, e os vossos feedbacks são importantes. É muito importante. Pessoal como profissional. Mais alguma questão? Não, para mim está Da minha parte. Foi o trabalho de moderador, vou dar como terminado este episódio. Muito obrigado, Tiffany. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Manuel. E por me acompanhares. E assim eu me despeço. Assim acho que terminamos o episódio. Obrigado. Obrigado. Obrigada.